Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos no módulo 5, tratando sobre a tecnologia de amontoamento de resíduos sólidos. Nesse capítulo 2, nós vamos ver como dimensionar e implementar essa técnica. Bom, o amontoamento em estrutura permanente, né? O resíduo é colocado em uma estrutura construída, geralmente feita em alvenaria. Sugere-se que a estrutura fique perto das instalações onde o resíduo é gerado. Esse tipo de amontoamento demanda maior investimento financeiro. Por isso, esse tipo de amontoamento ele é mais sugerível para propriedades de maior escala, onde a quantidade de resíduo sólido ou semissólido gerado diariamente já é grande, onde esse monte vai ficar amontoado por um médio a longo período, né, até 6 meses. Então, nesse caso, ter uma estrutura, né, mais tecnificada de amontoamento é bem-vindo. Então, é mais recomendável para propriedades em que a geração de resíduo por dia é elevada, que exige a elaboração de vários montes e a consequente maior complexidade logística para utilizar estes como fertilizante. A disponibilidade de mão de obra é limitada para a distribuição do resíduo amontoado nas áreas agrícolas. As áreas agrícolas apresentam elevadas concentrações de nutrientes, portanto, a aplicação do resíduo poderá causar impactos ambientais negativos na qualidade do solo, das águas e do ar. Então, se a propriedade tem uma grande geração de resíduo, né, mas esse resíduo que tem poder fertilizante, ele não consegue ser compatibilizado com a área agrícola disponível para receber esse resíduo, ou seja, ou a área agrícola não é tão grande, ou os solos já apresentam algum grau de saturação de elementos, principalmente o fósforo. Então, você não vai conseguir aplicar de forma tão constante esse resíduo no seu solo. Por isso, você vai ter que amontoar ele por um período maior, né, de tempo, para que você consiga respeitar os limites ambientais daquele solo e receber esse monte. Uma possibilidade também, nessa situação, onde eu tenho propriedades que talvez não tenham tanta área agrícola ou que os solos já apresentam algum nível de saturação, é que esse monte, né, esse material do amontoamento, seja exportado para fora da propriedade, né? E o exportado para fora da propriedade é você, principalmente, poder doar isso para outros produtores que estão ali próximos à sua propriedade, que tem área que podem receber esse resíduo, né, e utilizar ele como fertilizante. Eu digo aqui doar e não vender, porque para vender existe toda uma legislação que tem que ser cumprida, em termos de concentrações mínimas de alguns elementos, né? Então, o produtor até pode querer, né, fazer o amontoamento e vender o produto do amontoamento como um resíduo orgânico, um fertilizante orgânico. Mas ele tem que seguir essas legislações, que são basicamente legislações do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, se ele quiser fazer a venda esse produto. Muitas vezes, né, seguir toda essa legislação não compensa pela quantidade de resíduo que está sendo gerado e tal, e por isso que a doação se torna aí uma válvula de escape para essa situação, tá certo? Bom, aqui vocês estão vendo, né, uma estrutura de amontoamento. Então, vocês veem que o amontoamento aqui está sobre um telhado, né? Então, foi feita uma grande estrutura, grandes montes, né? Como nós vimos lá no capítulo anterior, vocês viram um pequeno monte de forma piramidal, né? Como eu sugeri, mas aquilo era uma pequena propriedade rural, tá? Aqui você já tem uma outra escala produtiva, né? Muita quantidade de resíduo sólido sendo gerado por dia, então necessita, né? Toda essa estrutura aqui de proteção para que isso não fique exposto às condições climáticas, não gere mais chorume, né? Claro que você vai movimentar isso aqui com grandes maquinários, né, para retirar ou mesmo para compor um monte, então é uma outra situação. Mas esse seria, né, o que a gente pensa quando o amontoamento já de forma permanente. Na escolha da área para o amontoamento de curto prazo, que seria mais aquele amontoamento de pequena escala, né, que seja um solo profundo, com baixa permeabilidade. Solos arenosos têm alta permeabilidade, facilita a infiltração e mora risco para as águas subterrâneas. Ou seja, aquele chorume, né, no solo arenoso,
ele vai penetrar com mais facilidade e dependendo, né, da distância que esteja o lençol freático ali, pode contaminar essas águas subterrâneas. Solos argilosos evitam a rápida infiltração. Locais não recomendados para se fazer um amontoamento. Solos que apresentam muitas pedras, terreno cascalhado ou poços de areia, né? Ou solos que o afloramento rochoso é muito próximo da superfície, então esse tipo de solo também não seria recomendado. Solos profundos darão maior segurança, pois possuem maior capacidade de retenção do que solos rasos. A profundidade do leito da rocha é outra consideração importante, né? A vulnerabilidade da água subterrânea é aumentada quando você tem um leito rochoso fraturado. Ou seja, quando você tem uma rocha lá embaixo que está fraturada, então esse chorume pode penetrar por essa fratura e atingir ali o corpo hídrico subterrâneo. Que seja feita a drenagem do terreno para que a área do monte não seja uma área de acúmulo de águas de escorrimento superficial e ou chuva. Não utilizar áreas que ocasionalmente ou frequentemente inundam ou alagam. Então, nunca colocar esse monte numa região mais de baixada, né, que tende a ser mais úmida, que as águas do terreno escorram para essa região, ou áreas da fazenda que, sabidamente, você já sabe, né, que não tem uma drenagem adequada, que líquido vai escorrer para lá, porque se você coloca um monte numa área dessa, principalmente na época das águas, vai vir um grande volume de água para essa área, isso vai desestabilizar o monte, isso vai fazer muitas vezes que o monte começa a erodir, né? E daí você vai ter problemas de contaminação das águas, do solo, vai ocasionar uma situação sanitária muito ruim também, porque o monte, né, feito da forma correta, ele não é um tipo de fator que vai determinar muita presença de moscas e tal. Mas o monte com umidade, né, aí sim, o risco de principalmente ter moscas começa a ser maior. A declividade não deve ser superior a 3%, a menos que boas práticas contenham o potencial escorrimento superficial de líquidos, como a colocação de palhada ou terra ao redor do monte. Mesmo com o uso dessas práticas, a área não deve ter mais do que 6% de declividade, ou seja, uma área relativamente plana, né, é o local ideal para a gente colocar os montes. No amontoamento de curto prazo, o ideal é a retirada mensal de cada monte. Retirar o monte muito rápido para aplicar na lavoura, menos de uma semana, significa que o material pode não estar com a matéria orgânica totalmente degradada e ainda ter alta umidade, o que dificulta o transporte. Então, nesse amontoamento de curto prazo, né, a gente tem aí como um tempo que esse monte ficaria ali em torno de 30 dias, e depois desses 30 dias, você poderia pegar esse monte e aplicar numa área de lavoura. Pode ficar mais do que 30 dias? Pode ficar mais do que 30 dias. Mas, principalmente nesse amontoamento, como ele já está numa área exposta, né? E se tiver ainda sem cobertura, quanto maior o tempo que eu vou ficar ali, maior o risco de ele perder potencial fertilizante. Naturalmente, ele já está perdendo nitrogênio por volatilização, mas se esse monte está exposto ao tempo, sem cobertura, você vai ter como se fosse uma lavagem do monte, né? Somente quando chove, e alguns elementos vão ser carreados para fora do monte, né? Então, além de o monte perder poder fertilizante, aquele material que está ali, esses nutrientes que são carreados podem atingir águas, o solo e causar problemas de contaminação desses recursos naturais, né? Então, por isso que nós sugerimos que nesse amontoamento de curto prazo, ele seja aí no máximo em torno de 30 dias, porque também esses 30 dias você vai ter um tempo aí razoável para que a degradação da matéria orgânica aconteça, talvez não de forma completa, mas em grande parte a matéria orgânica já foi degradada, e isso, né, é benéfico quando se usa esse material como fertilizante. Bom, aqui um exemplo, né, de um amontoamento não tão bem feito. Então, o monte apresenta alta umidade, o que dificultaria o carregamento e distribuição. O ideal seria cobri-lo com lona para evitar que mais água seja incorporada via chuva, né? E quanto à arquitetura, poderia ser refeita, tornando-se mais alto, com paredes inclinadas e menos largo. Isso reduziria a superfície de captação de água e facilitaria o escorrimento da água da chuva. Então, aqui, nesse
caso aí o amontoamento, né? Um material semissólido com alto poder de umidade, ele tendeu, né, aí meio que escorrer pelo terreno, então ele funciona como meio que uma bacia de captação. Se chover, o risco de água ficar empoçada, né, na parte de cima aqui, é muito grande, tá certo? Então aqui o que nós teríamos que fazer? Melhorar a arquitetura desse monte, como nós vimos lá, que seria a forma piramidal, né? Às vezes, pelo teor de umidade, é difícil você conseguir melhorar essa arquitetura no dia, né? Mas conforme ele vai perdendo água, isso vai se tornando mais fácil, por isso que o manejo do monte é feito diariamente. Ou uma outra opção, como dito, é cobrir esse monte com lona para evitar, né, que ele, somente se for uma época de chuva, que ele tome mais chuva. Mas é claro, quando você cobre com lona, nesse caso aqui que já tem uma alta umidade, você impede que isso perca umidade para a atmosfera, né? Então, o ideal seria, se estiver chovendo, vai lá e cobre com lona. Quando abrir o sol, você tira a lona, para isso aqui continuar perdendo umidade e você conseguir dar uma arquitetura melhor a esse monte, tá certo? Aqui uma outra situação que vocês estão vendo que também não seria tão ideal, né? Vocês veem um amontoamento aqui já de grande escala, certamente isso está há muito tempo, né, amontoado, e vocês veem aqui que esses sinais de umidade no terreno, né, tudo isso é água que escorre do monte, essa água tem nutrientes nela, então essa água tem um poder contaminante. Vocês veem que aqui não tem nenhum sistema de coleta desse chorume, o que deveria ser o correto, tá certo? Então, a situação também que não é ideal. E aqui você vê um amontoamento de grande escala a céu aberto, sem cobertura, sem nada, né? O que traz ainda maior risco ambiental. Então, nessa situação, o ideal seria o quê? Um amontoamento mais de longo prazo, porque vocês veem que a fazenda tem uma quantidade muito grande de resíduo sendo gerado, então uma estrutura coberta, bem feita, que coletasse esse líquido que escorre, para direcionar isso para um sistema de tratamento, né? Porque essa situação aqui começa a ter problemas de odor, pode começar a ter problemas de, principalmente, moscas, né? Porque se você tem umidade e matéria orgânica, as moscas vão depositar os ovos aqui, então moscas vai ser uma questão aí muito complexa dentro do sistema de produção, certo? Bom, o que tínhamos para falar sobre dimensionamento do amontoamento era isso. Novamente, nessa publicação, vocês podem ter mais detalhes sobre o dimensionamento e no próximo capítulo vamos ver um pouco mais sobre o manejo do amontoamento. Até lá!